Olá pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade, certo? A nossa parte de probabilidade. Belezinha? E estamos vendo o que, Josmar? Quando há algo em comum, né? Quando eu percebo que os eventos podem acontecer simultaneamente para estar evitando as formas, fazer o quê? Vou estar aplicando teoria de conjuntos, belezinha? Vamos lá então fazer comigo? E comigo. Vamos lá. Próxima questão. Fala o seguinte. Quando o Paulo vai ao futebol, a probabilidade dele encontrar Ricardo é 0,40. Então, para ele encontrar Ricardo, né? Então, encontrar Ricardo é 0,40. A probabilidade dele encontrar Fernando é igual a 0,10. Então, encontrar Fernando é igual a 0,10. Porém, a probabilidade dele encontrar ambos, Ricardo e Fernando, é quanto? 0,05. Perceba o que aqui? Perceba que pode acontecer uma coisa. Pode encontrar Ricardo? Pode. Pode encontrar Fernando? Pode. Mas pode encontrar ambos? Também pode, Osmar. Então, beleza. Então, se pode, acontece um evento, acontece o outro, porém pode acontecer os dois eventos simultaneamente. Então, ao invés de usar aquela regra do ou, a regra do e, não. Não quero regras aqui. Vamos fazer o que aqui, Josmar? Vamos aplicar a teoria de conjuntos. Porque eu percebi que na questão há algo em comum. Perfeito? Então, a pergunta é, assim a probabilidade de Paulo encontrar Ricardo ou Fernando é igual a... Então, bem, se eu percebo que tem algo em comum na minha questão, né? Vou lá e já aplico o quê? Teoria de conjuntos. Vou montar diagrama, beleza? Então, encontrar Ricardo, tá aqui, 0,40. Encontrar Fernando, 0,10. Mas de encontrar ambos, Ricardo e Fernando, 0,05. Beleza? Então eu posso encontrar Ricardo? Posso. Posso encontrar Fernando? Posso. Mas posso encontrar os dois? Posso, sem nenhum problema. Beleza? Então olha só. Vem comigo. Ricardo, 0,40. Já tem 0,05 lá dentro. Então falta quanto aqui? 0,35. Encontrar Fernando é quanto? 0,10. Mas já tenho quanto lá dentro, Osmar? Já tenho 0,05. Então, subtraindo, eu vou ter de novo 0,05. Probabilidade, como já falado antes, caminha no intervalo real entre 0 e 1. Não é isso? Nosso intervalo real aí. Então, para chegar na minha realidade, eu vou somar os de dentro. Eu vou somar os de dentro e não os de fora. Então, eu vou somar 0,35 com 0,05 com 0,05 e o que está faltando aqui, ó. Isso é para chegar em quem? No meu 1, que é o meu todo. Então, vamos lá. 0,35 com 0,05, 0,40. 0,40 com 0,05, 0,45. Para o meu 1, está faltando quanto? 0,55. Agora, a pergunta que for feita, eu vou ter condições, né, perfeitamente fazer o quê? De responder. Aí a pergunta foi o quê, José? Vamos lá, verificar qual foi a pergunta, né? A pergunta foi o seguinte: assim, a probabilidade de Paulo encontrar Ricardo ou Fernando. Eu quero uma coisa ou a outra. Então, ou, Josimar, como nós já vimos, quem é o ou? O ou é isso aqui, ó, dentro. Isso é o nosso ou, correto? Esse é o ou, nossa união. Então, dele encontrar Ricardo ou Fernando, vai ser igual a quanto? 0,35 mais 0,05 mais 0,05. Que vai dar quanto? Somando isso aí, 0,45. Essa é a probabilidade. 0,45. Beleza? Bem, próxima questão fala o seguinte. Mesma ideia, Josmar. Perceber quando tem algo em comum, se tem, né, eventos que acontecem simultaneamente.
iremos aplicar teoria de conjuntos para ficar mais fácil, mais prático e muito mais rápido. Quando Lígia para em um posto de gasolina, a probabilidade dela pedir para verificar o nível de óleo é 0,28. Então, nível de óleo 0,28. Dela pedir para verificar a pressão dos pneus, 0,11. E a probabilidade dela pedir para verificar ambos óleo e pneus é 0,04. Então, óleo 0,28, pneus 0,11 e óleo e pneus, né? Óleo e pneus 0,04. Então, pode pedir uma coisa, pode pedir a outra, mas pode pedir as duas, Josimar. Então, tem algo em comum. Portanto, a probabilidade de Lígia parar em um posto de gasolina e não pedir nem para verificar o nível de óleo e nem para verificar a pressão dos pneus é igual a. Então, se tem algo em comum, vamos montar nosso diagrama. Óleo, pneus. Óleo é quanto? 0,28. Pneus, 0,11. E ambos 0,04. Beleza? Então, fazendo o seguinte. Óleo é 0,28. 0,28. Já tem quanto lá dentro, Josmar? Já tem 0,04. Então, eu vou só subtrair. Não é isso? Vou só subtrair. Então, 0,28 menos 0,04, 0,24. Pneus é 0,11. Então, pneus é 0,11. Né? Já tenho 0,04. Então, 0,11 menos 0,04, 0,07. E, para completar o nosso diagrama, a ideia continua sendo aquela, né? Para chegar na minha realidade, no meu todo, eu vou somar os de dentro, mais o que está aqui. Sabendo que probabilidade caminha, né, Josimar? No intervalo real entre 0 e 1. Beleza? Entre 0 e 1. Então, 0,24 com 0,04, 0,28, 0,28 com 0,07, estou somando o que tem dentro ali, 0,35. Para 1, né? Para 1, que é o nosso todo, tá faltando quanto? 0,65. Então, dela chegar naquele posto lá e não pedir nem óleo e nem pneus, né? Não pedir nem para verificar o nível de óleo, nem para verificar a pressão dos pneus, é quanto, Osmar? É 0,65. Correto? Então, nem uma coisa, nem a outra. 0,65. Porque óleo é quanto? Ah, Osmar, para pedir, para verificar a pressão do óleo, 0,28. Ela chegar lá e pedir apenas para verificar a pressão do óleo. Aí, o nível de óleo, desculpa, 0,24. Pressão dos pneus, 0,11. Apenas pressão dos pneus, 0,07. Nenhum nem outro, 0,65. Beleza? Pedir ambos, 0,04. E assim você responde qualquer perguntinha. Então a resposta é o quê? A pergunta vai ser o que aqui primeiro? Dela nem pedir para verificar nível de óleo e nem pressão dos pneus. É 0,65. E 0,65 tá aqui, letra E. Beleza. Né? Deixa eu ver a mesma questão repetida, ó. Tá, vamos continuar aqui. Questão 5, né? Fala bem assim, questão 5. Em um concurso público, registrou-se a inscrição de 100 candidatos. Agora a questãozinha do SESC pra gente, né? Vamos lá. Em um concurso público, registrou-se a inscrição de 100 candidatos. Sabe-se que 30 desses candidatos inscreveram-se para o cargo de escriturário. Então, 30, Josimar, 30 para o cargo de 30 escriturário. Cargo de escriturário. 20 para o cargo de auxiliar administrativo. Então, vamos lá. 20, né, para o cargo de auxiliar administrativo. E que apenas 10
e que apenas 10, né, para os 2 cargos. Então, nós temos 30 para escriturário, 20 auxiliar administrativo e 10, né, para os 2 cargos. Então, 30 escriturário. Então, olha só, já percebi o quê? Já percebemos, na verdade, que pode ter para escriturário, pode ter para auxiliar administrativo, mas podemos ter o quê? 10 para os 2 cargos. Beleza? Então, Josimar, pode se inscrever para um cargo, para o outro cargo e para ambos os 2 cargos. Beleza? Então, se eu percebo que já tem algo em comum, novamente eu falo para você, monta diagrama. Aí fala assim, os demais candidatos inscreveram-se em outros cargos. Beleza. Julga os itens a seguir, considerando que um candidato seja escolhido aleatoriamente nesse conjunto de 100 pessoas. Beleza? Então, vamos montar aqui rapidinho o diagrama primeiro, né? Temos aqui, ó, né? São 100 candidatos, minha realidade, né? Agora vai vir um número, tá vindo um valor absoluto pra gente, né? Nas questões anteriores, o que nós fizemos ali? Nas questões anteriores, Josmar, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte, nós vimos ali números, né, decimais, 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, até chegar no nosso 1. Perfeito? Aqui, nessa questão, né, já vamos perceber o que? A presença de números absolutos. 100 pessoas, 30 pessoas. Então aqui a gente vai fazer aquela divisãozinha para chegar no intervalo entre 0 e 1. Você vai perceber. Então olha só, nós temos escriturário e temos auxiliar. Né? Escriturários são quantos? Vamos voltar lá no texto. Escriturário. Escriturários são o quê? 30. Então, escriturário 30. Auxiliar. Auxiliar são 20. E ambos são 10. Beleza? E ambos são 10. Agora vamos fazer aqui só para encher, ó. Se escriturário é 30, né? Já tem um quanto lá dentro? Já tem um 10. 30 menos 10, 20. Se auxiliar é 20. Já tem 10, faltam 10. Que é a minha realidade aí, Josmar? Ah, aqui já deu um número absoluto pra gente, ó. Que é a minha realidade? 100 candidatos. Então, para chegar na minha realidade, como já vimos anteriormente, né? Ó, 20 mais 10, mais 10, mais o que está aqui fora, tem que chegar em quanto? Tem que chegar em 100. Porque nessa questão e agora, não foram dados números decimais, né? 0 alguma coisa. Foi dado números o quê? Absolutos e não relativos. Não é isso? Então aqui nós temos valores absolutos. Então o meu todo aí são 100 candidatos, poderiam ser 500 candidatos, 300 candidatos e assim por diante. Tá ok? Então, vamos lá. Somando de dentro, 20 mais 10 dá 40. Para 100, tá faltando o que lá fora? Estão faltando 60. Então, 60 se inscreveram para outros cargos, que não foi nem auxiliar, nem escriturário. Beleza, mas montei o diagrama, não é isso? Montado o diagrama, vamos verificar aqui agora, ó. Item 1, né? Nosso item 1. Fala o seguinte: a probabilidade que o indivíduo escolhido seja candidato ao cargo de auxiliar administrativo é superior a um quarto. Então, auxiliar, eu vou escolher aleatoriamente entre os 100 candidatos, certo? Então, eu vou escolher aleatoriamente, né, entre as 100 pessoas aí, certo? E eu quero saber a probabilidade que o indivíduo escolhido seja candidato ao cargo de auxiliar administrativo. Ele afirma que é superior a um quarto. Então, auxiliar, vamos lá então. Item 1. Probabilidade. Ah, e agora vem cá.
Meus casos possíveis, tudo que eu tenho, Josmar, são quantos candidatos? Eu vou sortear do meu universo de 100 candidatos. O que serve para mim? Eu quero que saia um candidato que seja auxiliar. Não falou apenas auxiliar. Auxiliar é quanto? Auxiliar é 20. Melhor, são 20 candidatos. Se falasse apenas auxiliar, seria quanto? 10. Então, se ele fala assim, sortear aleatoriamente um desses candidatos, né, no conjunto de 100, a probabilidade que seja de auxiliar administrativo é superior a 1/4. Então, auxiliar é quanto? 20. Então, vou colocar 20 aqui. Beleza? Simplificando, por 2 dá 1. Já cortei o 0 com 0, né? Ficou 2 sobre 10, 2 décimos. 2 por 1, 10 por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, dividi em cima e embaixo por 2, né? Simplifiquei. Então, deu 1/5. Aí ele fala o quê? Que é superior a 1/4. 1/5, na verdade, não é superior a 1/4, é inferior, né? Que 1/5 é quem, Josmar? É 0,2. E 1/4 é quem? 0,25. Então, 0,2 é superior a 0,25? Claro que não. Então, o item está errado. Beleza? A resposta que nós encontramos foi 1/5. E 1/5 não é superior a 1/4. 1/5 é 0,2, é 0,20. E 1/4 é quanto? 0,25. Então, o item está erradíssimo. Beleza? Então, item 1 errado. Item 2. Fala assim, ó. A probabilidade de que o indivíduo escolhido seja candidato ao cargo de escriturário ou ao cargo de auxiliar administrativo, uma coisa ou a outra. Já percebi que tem algo em comum, vou lá no meu diagrama e eu quero uma coisa ou a outra, né? Eu quero o seguinte, item 2, probabilidade. Entre os 100 candidatos, que eu estou sorteando, que é meu universo, que é meus casos possíveis, que é tudo que eu tenho, eu quero escolher um candidato, eu quero saber qual é a probabilidade, o que serve para mim, que ele seja escriturário ou auxiliar. Não é o ou que falou? Quem é escriturário ou auxiliar? O ou está lá dentro, ó. Isso aqui é o ou, correto? Então, o ou é quem, Josimar? 20 mais 10 mais 10, que vai dar quanto? 40. Corta o 0 com 0, divide em cima e embaixo por 2, dá 2/5. Então, a probabilidade de sortear um candidato, né, e ele ser, né, candidato ao cargo de escriturário ou auxiliar é quanto? 2/5. O item falou o que lá pra gente? O item falou que é igual a meio. Não, não é igual a meio. É igual a 2/5. Só por que ele falou meio? Porque ele queria que você fizesse, sabe o quê? Que você fizesse o seguinte, que você somasse o 30, olha o que ele queria que você fizesse, ó, a banca. Queria que você somasse o 30 com o 20. Mas, ô Josimar, não é somar os de fora. Porque, ó, 30 mais 20 daria 50. 50 sobre 100 daria meio. Então, a pessoa que somou os de fora, 30 mais 20, ela vai errar. Porque nós aprendemos que o ou não é somar os de fora, Josimar. O ou é somar os que estão aqui dentro. Isso é a nossa união. Tá bom? Então, fica espertinho. Tá? Ah, esse ou aí não vai ser soma, esse ou vai ser união. Beleza? Esse ou aí não vai ser somar os que estão lá fora. Esse ou da ideia é o quê? De algo em comum. Então, você vai pegar, quando você montar o diagrama, o seu ou é somar o que está aqui dentro. Não some o que está aqui fora. Porque se você somar o 30 mais o 20, você somou o 10 da interseção 2 vezes. E essa pessoa só existe uma vez no mundo. Correto? Então, ficar espertinho, porque quando aparecer o ou, eu quero que você some os de dentro e não os que estão lá fora. Beleza? Ok. Então aí, errado e errado. Beleza. Questão 6, tá? A questão fala o seguinte, ó. Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa, certo? Pela Europa.
Com as informações que dispõe, ele estima corretamente que, né, que a probabilidade de Ana estar em Paris é 3/7, certo? E que a probabilidade de Beatriz estar hoje em Paris é 2/7. E que a probabilidade de ambas, Ana e Beatriz, estarem hoje em Paris é 1/7. Então vamos lá, vamos só marcar aqui para a gente poder guardar as informações. Olha só. Então o Carlos Sebo, né, está viajando e ele tem a informação seguinte. Ele estima que a probabilidade de Ana estar em Paris são 3/7. Então Ana são 3/7. De Beatriz estar em Paris, opa, é 2/7. E agora, Josimar, de ambas, Ana e Beatriz, estar em Paris, é 1/7. Beleza? Então, olha só. Ana pode estar? Pode. Beatriz pode estar? Pode. E ambas? Também pode. Então já tem algo em comum. Carlos então recebe um telefonema de Ana, informando que ela está hoje em Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a... Então, olha só. Vou montar aqui o diagrama primeiro, para você perceber o seguinte. Tem algo em comum, eu monto diagrama. Beleza? Tem algo em comum. Então, aqui comigo. Ana, Beatriz. Ana está em Paris, são 3/7. Tá só um pouquinho. Cadê outra cor? Ana está em Paris, 3/7. Beatriz está em Paris. Beatriz são 2/7. Beleza? E de ambas estarem em Paris, é 1/7. Beleza? Então nós temos aí, Ana está em Paris, 3/7. Beatriz, 2/7. E de ambas estarem em Paris, 1/7. Vamos só preencher aqui os valores do diagrama, né? Então olha só. Ana, 3/7. Beleza? Ana são 3/7. Já tem quanto lá dentro, Osmar? Tem 1/7. Então, você vai pegar 3/7 e subtrair de 1/7, que vão dar 2/7. Depois, Beatriz está em Paris, né? Questão pela Europa, mas hoje Beatriz está em Paris. Qual é a chance disso acontecer? De Beatriz estar em Paris. De Beatriz estar em Paris são 2/7. Mas de apenas Beatriz estar em Paris, 2/7 menos 1/7, 1/7. Beleza? Diana está em Paris, Josimar. Ana está em Paris. Diana está em Paris, aí você coloca Diana está em Paris, são 3/7. Mas de apenas Ana está em Paris, opa, 2/7. E de Beatriz está em Paris, 2/7. E de apenas Beatriz está em Paris, opa, 1/7. E de ambas estarem em Paris, 1/7. Josmar, e delas estarem pela Europa e de nenhuma delas estarem hoje em Paris. Aí você vai calcular o que está aqui fora, né? De nenhuma delas hoje está em Paris. Então, vamos calcular. Realidade é o que está dentro, mais o que está fora. Então, ó, vai ser 2/7 mais 1/7, 3/7, mais 1/7, 4/7. Para 7/7, que é o nosso inteiro, que é o 1, estão faltando 3/7. Beleza? Então são 2/7
com 1/7 mais 1/7 para chegar em 7/7, faltam 3/7. Então, de nem Beatriz nem Ana estarem em Paris, são 3/7. Beleza. Perfeito. Então, diagrama montado perfeitamente. Agora vamos para a pergunta. Fala assim. Carlos, então... isso é importantíssimo. Carlos, então, recebe um telefonema de Ana informando que ela está hoje em Paris. Ana já está em Paris. Aí vem a pergunta. Com essa informação, com a informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a... Gente, vamos só para uma observaçãozinha aqui rapidinho. Olha só. Eu quero que você perceba o seguinte. Essa questão é interessantíssima. Vamos terminar de responder ela aqui agora. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? Assim, muitas vezes, a gente pensa bem assim, Josmar, aí eu coloco lá a probabilidade, né? Casos possíveis embaixo, casos favoráveis em cima. Muitas vezes, nem tudo que eu tenho é o meu universo. Ficar esperto com isso, meu Deus. Por quê? Se eu falar assim para você, quer ver? Quero sortear aqui no nosso meio o meu livro, né? Entre vocês, entre os meus alunos aqui. Aí eu falo bem assim, Josmar, quero sortear um livro aqui no nosso meio. E eu falo assim, sabendo que foi uma mulher que ganhou, qual a probabilidade dela ser casada? Eu pergunto para você, os homens participam da minha continha? Não. Porque eu já sei que foi uma mulher que ganhou, certo? E agora a pergunta vem, qual a probabilidade dela ser casada? Quem é meu universo? São todos meus alunos? Somente as mulheres. Dessas mulheres, o que servem para mim? Aquelas que são casadas. Tá me entendendo? Quero sortear, assim, tem uma questão bem assim da PRF, né? Considerando os relatórios que ocorreram, né? Digamos, a questão vamos fazer essa questão aqui em sala de aula, questão muito boa de probabilidade da PRF. Falava que tinha 1.405 relatórios de vítimas fatais, né? Pelas BRs aí do Brasil. Maranhão, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Era assim mesmo. Beleza? Aí fala assim, considerando um relatório de uma vítima fatal que ocorreu no estado do Maranhão. Beleza, ponto. Qual a probabilidade desse relatório ser do sexo masculino? Josmar, considerando apenas os relatórios das vítimas fatais do sexo masculino. Ou somente da região não sei o quê. Então eu quero que você fique esperto o seguinte, gente. A gente tem a mania de colocar, Josmar, lá são o quê? Meu inteiro. 7/7, são todos Não. Lá são 100 candidatos, coloca embaixo logo. Não. Verifique se existe algum termo diminuindo o seu universo. Isso chama-se probabilidade condicional. Tá? Iremos dar ênfase? Iremos dar ênfase. Com certeza. É porque essa questão aqui, como envolvia conjuntos, eu coloquei ela logo. Mas eu vou dar esse detalhezinho para você, só que nós teremos questões só sobre isso. Tá? Então é bom que eu já jogo um pedacinho para você aí. Para você começar a despertar isso. O que é, Josmar? Perceber muitas vezes que nem tudo que eu tenho é meu universo. São meus casos possíveis. Muitas vezes existe uma condição que faz o quê? Que restringe o meu universo, que diminui o meu universo. Tá ok? Então, Carlos recebe um telefonema de Ana dizendo, eu estou em Paris. Então, isso é uma condição. Ana já está em Paris. Aí a pergunta é, de acordo com esse telefonema, qual a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris? Então, existe muitas vezes condições que diminuem o meu universo, considerando apenas os relatórios do sexo masculino, considerando apenas as mulheres, considerando apenas os crimes hediondos. Então, supondo que... Então, fique esperto, por favor,
que muitos alunos erram por isso. Porque eu já pego o todo lá e jogo embaixo. Tchum, casos possíveis. E muitas vezes não. Existe algum termo. Sabendo, supondo, considerando. Termos que restringem o meu universo. Que diminuem ele, considerando apenas as alunas do professor Josimar. Sorteando uma delas, qual a chance dela ser mãe? Então, somente as mulheres. Considerando apenas os alunos do professor Josimar Padilha. Opa, somente os homens. Não são todos meus alunos. Considerando apenas os alunos da região centro-oeste. Considerando apenas os alunos da região norte do Brasil e assim por diante. Então, fica esperto quando você for determinar. Porque fala assim, ó, sorteando-se aleatoriamente um desses alunos. Aí a pessoa, vou pegar todos. Calma lá. Calma. Vê se tem uma condição. Né? Beleza? Vamos voltar na questão lá para você perceber isso, então. Então fala assim, ó. Carlos recebe um telefonema de Ana, informando que ela está hoje em Paris. Então, Ana já está em Paris. Então, meu universo, ó, probabilidade. Ana está em Paris. Então, aqui, ó. Ana está em Paris, é o que eu estou marcando aqui, ó. Ana está hoje em Paris. Então, esse é meu universo. Não vai ser tudo. Carlos recebe um telefonema de Ana dizendo, eu estou em Paris. Aí, ó, com a informação, com essa condição recebida pelo telefonema de Ana, Carlos estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também está em Paris. Então, ó, Ana está em Paris, são quantos, Josimar? São 3/7. O que serve para mim agora? Com esse telefonema, Carlos agora estima também, né, corretamente que a probabilidade de Beatriz também está em Paris. Então, ó, do meu novo universo, que são 3/7, o que serve para mim? Serve isso aqui, ó. Serve, ó, a interseção. Não é isso? Então, do meu novo universo, né, que são 3/7, 1/7 é o que serve para mim. Beleza? Então, ó, Ana está em Paris. Essa é a minha condição. Esse é meu universo. Ele impôs uma condição. Se não tivesse isso, tudo bem. Quem seria meu universo? Seria tudo. Mas Carlos, então, recebe um telefonema de Ana, informando que ela está hoje em Paris. Ele já impôs a condição. Ó, gente, Ana está em Paris hoje. Qual é a chance de Beatriz também estar em Paris? Ana está em Paris, são 3/7. De Beatriz também estar dentro desse novo universo, é 1/7. Então, você pega aqui, ó, 1/7 sobre 3/7. Corta o 7 com 7, sobra 1/3. Então, 1/3 é a resposta. Beleza? Correto? Então, olha só. Ficar espertinho, vamos treinar mais isso aqui. Pode ficar tranquilo, que é ideia de condição. Já coloquei para você perceber que isso é importante definir que é meu universo. Beleza? Vou finalizar esse bloco. Daqui a pouco a gente continua também com mais questões, tá? Com conjuntos ainda. Depois vamos mudar de estratégia. Ou seja, primeiramente, questões envolvendo teoria de conjuntos. Depois que não envolve teoria de conjuntos. Depois envolvendo condição. E assim por diante. Daqui a pouquinho no próximo bloco.